noite, queridos irmãos. Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Boa noite também ao pessoal do Facebook. Gratidão por vocês estarem aí nos acompanhando. Espero que vocês gostem, né, da palestra de hoje com o nosso querido João Gomes, que já se encontra aqui. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, nos envolvendo, né, nessa luz, que possamos ter os benefícios que viemos buscar aqui essa noite. Se viemos por amor, que seja uma noite iluminada para nós. Mas se viemos pela dor, que nós possamos conseguir aqui a paz que também precisamos, a cura, né, para as nossas mazelas e tudo mais. Mas principalmente o entendimento. Porque hoje o João vai falar de um assunto muito interessante, né, e nos dias atuais a gente precisa prestar atenção nisso que ele vai falar hoje. Porque o mundo está muito conturbado, as coisas estão muito difíceis e a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta cobrar quem não é de direito, né? Nós temos que cobrar nossa própria consciência. Então, que nós possamos levar para os nossos lares, né, esse entendimento de hoje, até para compartilhar com aqueles que estão conosco, né, na mesma caminhada. Então, muito obrigada, viu, João, por você estar aqui. Lembrando vocês que neste mês de maio teremos a nossa festa de aniversário aqui do CEAR no dia 29. Então, escrevam lá na porta da geladeira para não esquecer. Dia 29 a partir das 19 horas. Tá? E no mês que vem nós teremos a presença de Alan Wildes. Quem não conhece, eu aconselho a vir conhecer. Vocês vão gostar muito. É um cantor lírico, né, e ele canta para a doutrina espírita as músicas que ele canta sempre, mas assim, de uma voz maravilhosa. E vocês vão gostar muito, tenho certeza. Para quem já conhece, vai querer voltar. E para quem não conhece, venha conhecer. Vai ser no dia 27, né, João? Sim. 27 de junho, a última segunda-feira de junho, tá? Anota lá na geladeira também para não esquecer. Então vamos nos preparar o nosso ambiente. Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor, Pai de justiça e misericórdia. Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo pode. Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez. Dizemos para o Senhor Jesus, eis-nos aqui, que viemos em busca do saber, viemos em busca do conhecimento. E mais ainda, em busca de amor, que possamos, Senhor, aprender a amar uns aos outros, de uma forma que esse amor possa modificar as nossas vidas, sentir de fato o seu Evangelho em nós, que nos ensina tanto. Estamos aqui diante dos Espíritos de luz, que estão todos os dias trabalhando em nosso favor. Na noite de hoje, como em todas as outras, está Bartolomeu, nosso querido mentor, que dirige esta casa, na qual nós somos imensamente gratos. E também toda a espiritualidade bendita que se dispõe a auxiliar encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, que foram trazidos aqui nesta noite de hoje. Que todos nós possamos sentir essa energia, essa luz e essa paz. Vamos também pedir a Maria Santíssima que interceda por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Interceda pelos irmãos que estão nos hospitais, que estão sofrendo, que estão necessitados, que nós possamos vibrar por eles e por todos nós. Que assim seja.
nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Boa noite. A paz esteja com todos. Sejam todos bem-vindos a esse banquete espiritual. Né? A gente às vezes chega aqui meio desanimado, meio caidão, mas é necessário que a gente se reanime, que a gente se ponha em condições de absorver aí essas bênçãos aí que foram derramadas desde a manhã aqui nesse ambiente, para que a gente pudesse usufruir dela quando aqui a gente chegar. Então é muito importante, né, que nós tenhamos essa consciência, como disse a Beth, né? Muitas vezes a gente vem pela dor, mas também vem por amor, vem por conhecimento, muita gente que vem por curiosidade. Então tudo é importante. Não importa se nós viemos pela dor, pela curiosidade ou por amor, não importa. Importa sim é que nós viemos aqui fazer parte desse banquete espiritual e não só isso, que a gente se compenetre, que a gente se conscientize de que nós estamos colaborando com Jesus para a implantação do reino de Deus na Terra. Olha que coisa interessante. Somos todos convidados aí a participar desse momento tão grandioso no Evangelho que são os dias de hoje. Porque há cerca de 70, 80 anos atrás, nós jamais poderíamos estar reunidos assim, né? Que era proibido. Hoje jamais não. Então, nós já temos essa capacidade hoje, né? Temos essa consciência diferenciada dos ensinamentos de Jesus. E, como nós aprendemos ali, a doutrina espírita, ela veio para facilitar, ela veio para levantar o véu que cobria ali aquilo que o Cristo nos trouxe. Porque ele mesmo disse que não haveria nada oculto que não fosse revelado. Então, veio a doutrina espírita no momento certo para fazer essas revelações, levantar esse véu, né? Estava oculto ali, aquilo que Jesus veio nos trazer. Então, hoje temos a grande oportunidade de participar com Jesus nessa tarefa, nessa empreitada que ele tem de fazer da terra o reino de Deus. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, para que a gente possa, né, ter a capacidade de entender, de aceitar e de praticar no nosso dia a dia. Somos os colaboradores do Cristo na Terra. Somos os chamados. Né? E aqui estamos. Recebemos o convite e aceitamos, e aqui nós estamos. Então, nós vemos aí no Evangelho segundo o Espiritismo, desde ali do seu princípio, né, o ensinamento do Cristo. Ele é dividido em 3 partes. Né? Ele traz a esperança, ele traz a consolação, né? E traz também as advertências. Ali nós vamos ver no Evangelho que ele nos consola, nos dá esperança, nos consola e nos adverte. Então, nessas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, né, quando ele deixa ali no seu tempo, ali, que ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados é aquele que é feliz. O que é feliz. Então, nós temos ali as bem-aventuranças que, segundo Mahatma Gandhi, que foi um dos maiores cristãos, não sendo cristão na Terra,
né, que libertou a Índia do jugo inglês, ele disse ali com uma frase, mesmo que se perdesse todos os ensinamentos sagrados, sobrasse apenas o Sermão do Monte, a terra estaria salva. Então, é muito importante o Sermão do Monte para os cristãos. Embora a gente ainda não entenda ele na sua essência, mas a gente está aprendendo aos poucos. Aos pouquinhos, é como uma cebola, né? A gente tira uma casca, aí tem outra. Aí a gente vai tirar outra casca, aí tem outra. Então, aos pouquinhos, nós vamos aprendendo e vamos desvendando aquilo que o Cristo nos trouxe. Então, ele falava, né, ali por parábolas, ele contava pequenas histórias ali, fazia comparações com as situações para informar aquelas pessoas daquele tempo, para aqueles que viriam posteriormente, como nós hoje aqui, para que cada um, ali dentro do seu tempo, pudesse entender ali as suas palavras. Porque às vezes, nós ao longo das religiões, né, nos atemos apenas à letra. Nós não nos aprofundamos na essência ali, dentro da essência ali, e é dentro dessa essência é que está ali os segredos que hoje são levantados, que vem a doutrina espírita levantar esses véus, abrir esses segredos para que a gente possa conhecer o Evangelho do Cristo. E nesse capítulo, que é o capítulo 8 do Evangelho ali, bem-aventurados os que têm o coração puro, né, disse Jesus. Ou seja, felizes aqueles que já têm o coração puro, porque esses verão a Deus. Olha que afirmativa, né? Aí ele estava lá no meio daquela turma de gente e tinha algumas crianças lá. E as crianças, né, se achegaram lá e eles então estavam atrapalhando ali a palavra de Jesus. Assim entendiam os discípulos e foram lá e tentaram tirar as crianças. E Jesus as impediu. Não, deixai vir a mim as criancinhas. E ali ele dá um ensinamento àqueles que lá estavam. Ele diz assim, que o reino dos céus é semelhante, né, a essas crianças. Ou seja, ele coloca as crianças ali, com a pureza da criança, né, como uma semelhança para a gente atingir, né, a perfeição, ou seja, a pureza. Então ele coloca a criança como a coisa mais pura que estava ali naquele momento para ele poder ensinar aquelas pessoas. Agora, ele não disse que as crianças, né, iriam para o reino dos céus. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que aqueles que se portarem como as crianças, que se assemelharem a elas, é que irão conhecer o reino de Deus. Ou seja, a pureza da criança. Ele colocava ali a pureza da criança. E esse ensinamento, essa parábola, ele ficou lá esquecido. Por quê? Porque era muito simples. E até hoje não se entende isso aí. Mas ele falou lá das crianças, né? Mas a criança é um espírito talvez mais antigo do que os próprios pais. Como é que seria essa visão de Jesus ali, né? E Allan Kardec, nesse capítulo, ele vem nos facilitar. Por quê? Porque ali ele faz, nesse capítulo, ele faz uma comparação com aquilo que disse Jesus. E ele nos coloca ali a questão da criança em si. Porque a criança, ela é símbolo da pureza. Você vê aqui a criancinha brincando agora há pouco, sem maldade nenhuma. Sem intenção nenhuma maldosa. Sem querer praticar o mal. E Jesus, quando ele faz essa comparação, né, ele faz essa semelhança entre aqueles que já têm o coração puro e aquela criança que é pura. Ora, aí Kardec ele dá ali
uma explicação. Para a gente poder entender essa passagem de Jesus, nós precisamos nos remeter à questão da reencarnação, entender. Porque o espírito, quando ele vai reencarnar, que ele está ali, o feto está ali na barriga da mãe, né, que ele está ali se desenvolvendo, o espírito, ele começa a ter ali o seu esquecimento. Ou seja, ele vai apagando todas as suas lembranças. Todas. Para que quando ele renasça, ele recebe a luz, como é falado, né? Ah, fulano deu a luz. E é verdade. Porque ele, quando ele recebe aquele corpo, ele continua ligado à mãe. O espírito está ligado à mãe, mas numa outra condição. Aí, quando o feto é liberado, o espírito toma posse daquele corpo, tal qual é aquele corpinho. Então, todas as suas tendências e as suas lembranças estão apagadas. Elas estão apagadas. Apenas, né? Tem muita gente que questiona isso, né? Um dia desse a gente viu um vídeo de uma criança, de um menino de 3 anos, tocando Chopin no piano. Aí até me questionou, mas como é que você fala que o espírito esquece se ele vem e lembra dali, ele sabe, ele traz aquilo que nós, tudo que é nosso, né, nós levamos conosco. Nós não levamos nada daqui, mas levamos aquilo que é nosso, que é o aprendizado, que são aquilo que a gente adquiriu, né, que o espírito agregou aquilo, então nós levamos e depois nós trazemos. Então é diferente das lembranças, porque ele traz aptidão. Aptidão não é o mesmo que lembrança. Então nós trazemos as aptidões, mas as nossas lembranças estão esquecidas. As nossas lembranças estão esquecidas. Por isso que Jesus faz referência à pureza da criança, à inocência da criança. Né? Porque a criança não tem maldade, ela é pura, ela ainda está pura. E por que Allan Kardec faz essa abordagem? Porque até os 7 anos de idade, segundo Emmanuel, né, que foi o mentor de Chico Xavier, ele nos traz uma palavra a respeito disso. Ele diz que é a fase em que os pais, né, têm para moldar o caráter da criança, que é até os 7 anos. Que é esse período onde o espírito ficou lá com as suas lembranças, né, esquecidas. As suas aptidões não. Como esse menino, né, que tocava piano, ele sabe tocar piano, mas ele não sabe quem ele foi. Ele não sabe quem ele foi numa outra existência, né, que personagem que ele incorporou numa existência anterior. Mas ele sabe tocar piano. Por quê? Porque ele tem aptidão para aquilo. É como nós. Nós adquirimos aptidões e nós vamos trazer essas aptidões. Só que as lembranças não. E Kardec fazendo essa abordagem, essa analogia a respeito da criança, quando ele fala da reencarnação, é como se nós recebêssemos ali uma página em branco para poder moldar, recomeçar, mas de uma forma diferente. Vamos imaginar assim, né? Se nós temos ali os nossos filhos, né? Temos ali nossos filhos, nossos irmãos. Vamos imaginar que aquela criança que nascesse ali, ele já trouxesse todas as suas lembranças do passado. Como é que seria a vida dessa família se aquela criança trouxesse todas as suas lembranças? Porque nós não sabemos quem nós fomos, o que fizemos. Nós não sabemos de onde viemos. Mas, se essa lembrança ela fosse ali desde o princípio, já não haveria paz no planeta. Não haveria paz. Hitler, por exemplo, ele nasceu criança. Segundo relatos, era uma criança normal. E a gente vê tantos que a gente vê aí assassinos, pessoas de má índole, que foram crianças normais. Foram crianças puras, mas que
ao longo do tempo, adquiriram essa personalidade. Então, nada do que é nosso fica também no mundo espiritual. E a partir dessa fase dos 7 anos, nós começamos a receber, né, essas lembranças. Ou seja, aquilo que é nosso, que ficou lá no plano espiritual, em algum lugar esquecido, elas começam a chegar. Elas começam a aparecer. Aí, a criança que não foi ali, que não teve ali, na primeira infância, uma boa educação, ela começa a ter problemas. Então, a gente vê isso que depois da primeira infância, na adolescência. Ora, a adolescência é uma fase dificílima, porque a criança está recebendo as informações que é dela, está comparando com aquilo que a família ensinou, mas ela está ali em briga com ela mesma, porque ela não sabe ainda quem ela é. Quem já passou pela adolescência aqui sabe. Não sei de vocês, né? Mas eu fui muito rebelde na minha adolescência. Muito rebelde, porque eu achava que eu ia mudar o mundo. Na verdade, o mundo não mudou, né? Eu tive que mudar, mas o mundo não mudou. Mas a minha ideia era mudar o mundo, porque para mim estava tudo errado. Tudo ali estava errado. Eu tenho um irmão que faleceu no final do ano, deficiente, né? Ele morreu recentemente com 78 anos, ele não falava, ele era surdo, ele era paralítico, ele viveu ali pouco tempo, ele andou, ele viveu numa cama, e aquilo para mim era um conflito, porque eu não entendia aquilo lá. Como é que aquela criatura podia ser daquele jeito? Cadê Deus que não vê isso aí? Cadê Deus que não tomou conta dele, que não fez ele como eu ou como qualquer outro? Então isso me conflitava. Hoje já não, né? Mais maduro, mais conhecedor dos ensinamentos de Jesus, eu posso entender o que ele passou. A fase que ele passou foi uma pequena fase. Foi um instante ali perante a nossa condição de espírito imortal. Então, a partir desse momento, né, em que essa criança ela renasce ali na vida, ela passou por todo esse processo de esquecimento, e que os pais têm ali até os 7 anos para ir moldando o caráter dessa criança. Mesmo que ele se desvie, ele volta lá atrás e continua a sua jornada normalmente. Por quê? Porque lá, dentro do lar ele recebeu aquilo que ele precisava. E até tem uma comparação, né, do doutor Adão Nonato, que era um psicanalista espírita, e ele tinha uma tese lá, que eu gosto dessa tese. Ele diz assim que nós temos 3 malas, né? A primeira malinha é formada pela família. A família, então, vai colocar nessa malinha lá aquilo que a criança precisa, de ética, respeito, né? Educação, respeito para com os mais velhos, com a natureza. Então, tudo ali vai sendo colocado naquela malinha. Por quê? Quando ele passar dessa primeira infância, vai chegar a mala dele, que está no mundo espiritual. E lá pode ser que nessa mala só venha lixo. Aí ele vai comparar as 2 malas. Se na segunda mala e na primeira mala ele vai comparar lá, uma só tem os ensinamentos dos pais e a outra só tem lixo. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Se nessa primeira mala, que foi ali, a primeira que a família tinha a responsabilidade de colocar ali o que ele precisava, só tinha lixo. E aqui ele recebe do mundo espiritual, só tem lixo. Qual é a mala que ele vai formar para ele passar o resto da jornada dele na Terra? Só lixo. É por isso que é importante, na primeira infância, a educação, o respeito, ética, ensinar para os nossos filhos. Mesmo que eles não entendam de começo, porque não é fácil. Lidar com a criança e com o adolescente não é fácil. Então, é a forma que Deus encontra para poder dar aos pais a oportunidade de educar aquela criança. Então, Jesus ele faz essa comparação para que a gente possa ali compreender isso
e entender daquilo que ele estava falando. Aí ele diz assim, bem-aventurados que têm o coração puro, porque esses verão a Deus. Bom, aí tem um probleminha, né? Por quê? Na questão número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores, podemos conhecer a natureza de Deus? Não. Mas quando é, né, provável que a gente possa vir a conhecer a natureza de Deus? Quando estiveres lá na frente já perfeitos, ou seja, já puros de coração. Vamos atingir ou não? Vamos. Nós vamos. Né? Aí entra a questão do coração, né? Tem muita gente que fala assim, mas o coração é um músculo. O coração não pensa. O coração, a gente fala, né? O coração, a gente fala do que o coração está cheio. O coração, né? Tem uma questão interessante para a gente poder pensar a respeito disso. Porque nós temos pontos de energia que nós espíritas chamamos de chakras. São pontos de energia, onde nós captamos energias e emitimos energia. Então nós temos o coronário, o genésico, né, o básico, e temos o cardíaco, que é esse chakra, né, que seria um ponto de abertura para receber sentimentos. Esse é o chakra que recebe sentimento, que recebe amor. É por isso que coloca ali o coração como base de tudo. Então é através do coração, desses sentimentos, que nós vamos adquirir essa pureza. E nós só vamos adquirir essa pureza quando a gente estiver já em condições. Como é que a gente vai adquirir essa pureza? Né? Se nós ainda se nos encontramos num planeta de expiação e provas. Se fôssemos fazer uma comparação aqui, qual de nós adquiriu essa pureza? Ninguém. Não é assim? Mas nós já podemos ver a Deus? Já podemos sim. Já podemos sim. Então, vamos lá, novamente no ensinamento de Jesus, quando ele diz assim, vós sois Deus. Olha, é uma afirmativa. Por que ele afirma isso aí? Porque a genética divina nós já temos. Nós já temos a genética divina. Porque somos o Filho de Deus. Somos o Filho do Criador. Então nós já trazemos conosco essa genética divina. Ela está adormecida. Mas a qualquer momento ela pode renascer, ela pode aflorar. Então, quando Jesus ele nos fala assim, né? Está lá no Evangelho que foi perguntado para ele, Senhor, aonde está Deus? Qual é a resposta que ele dá? Dentro de vós. Dentro de vós. E como é que nós podemos reconhecer Deus, né, em nós? Olhando o outro. Reconhecendo o Deus que habita no outro. Ora, quando nós olhamos o outro, né, com amor, com bom sentimento, nós estamos vendo a Deus. É a Deus que nós estamos vendo. Porque Deus faz parte de nossas vidas. Tem gente que fala assim, eu não quero saber dessas coisas, eu nem sei como é que se processa isso. Deus está lá no lugar dele lá, deve estar lá em cima de uma nuvem lá, com um chicotinho, né? Estalando no lombo de quem erra, né? Se fosse assim, nós estaríamos ferrados, né? Porque eu nem lombo não teria mais, né? Porque a gente passa pela vida e comete tanta coisa errada, né? A gente faz tanta coisa errada. Então, mas não é assim. Não é assim que funciona. Esse Deus que Jesus nos apresentou não está lá numa nuvem sentadinho, estalando o chicote em quem erra. Ele apenas está nos observando e nos orientando. E às vezes, né, nós somos ali orientados, nós somos ensinados a ser pessoas boas.
filhos de Deus, pessoas com bons sentimentos. Isso é o que nós vamos nos tornar, queiramos ou não. Queiramos ou não. Até aquele pior assassino que nós conhecemos lá, aquela pior pessoa que nós conhecemos, um dia vai se tornar um anjo. Ou seja, ele vai ver a face de Deus. Por quê? Porque Deus está em nós. E se Deus está em nós, a nossa responsabilidade é fazer com que aqueles que o não conheçam passem a conhecer. Um exemplo disso, lá em Uberaba, né, quando lá tinha a campanha Alto de Souza que eles faziam, né? Cada um pegava uma sacola e saía pedindo alimento. E tinha lá o seu Honório, que era amigo do Chico Xavier. E ele então, nesse dia, ele colocava lá o seu terninho, né, sapatinho engraxadinho, bem alinhado, ia nas casas com aquela sacolinha pedir alimento. E naquele tempo, o espiritismo era abolido. Todas as religiões, né, os evangélicos, principalmente os católicos, eles abominavam o espiritismo. O espírita era visto como um macumbeiro, como a pior criatura existente na Terra. E ele então foi lá numa casa pedir. E está lá com a sacolinha dele, bateu na porta, a mulher abriu e reconheceu ele, que era um espírito. Ela deu uma cuspida na cara deles. Aí ele calmamente foi lá, limpou, né? Pegou o lencinho dele, limpou aquela sujeira toda lá, né? E falou para ela: minha irmã, essa foi para mim. Essa cusparada foi para mim. E para os pobres, o que a senhora tem? Ali ele mostrou, ali era o Evangelho vivo falando. A luz que ele emitiu ali, né, deixou ela envergonhada. Ela ficou envergonhada do ato dela. Ali ela estava vendo ali, né, naquele momento, um inimigo. Mas não era um inimigo, era um filho de Deus. Não era. E ela então envergonhada foi lá, buscou lá a doação lá, entregou na mão dele e pediu desculpa a ele. Então, quantos casos assim a gente não vê aqui mesmo, né? A gente tinha de fazer a campanha, né? Eu, se fosse nesse caso, eu já tinha voado no pescoço dela, né? Mas ele não, ele se manteve ali, né? E aqui mesmo, né, na região, a gente sempre participou, né, desses eventos assim. Lousada, né? Lá, o Fernando Lousada, que era muito amigo da gente. Então a gente fazia a campanha da Alta de Souza, ia com sacolinha na casa das pessoas, pedia alimento, para fazer cesta básica para aqueles que mais precisavam, né? E tinha um amigo nosso aí que era advogado. Ele era do alto escalão ainda, né? Já era um advogado bem conceituado. E ele resolveu aquele dia fazer a campanha Alto de Souza, né? E foi lá com a sacolinha, beleza, né? Hoje eu vou me depurar, né? Aí, quando ele chegou, na primeira casa que ele chegou, a mulher olhou para ele: vai trabalhar, vagabundo? Né? E ele fala que ele deu vontade de arrancar a carteirinha e dar uma carteirada nela, e manda prender ela. Né? Mas ele engoliu seco e conversou com ela lá, passou lá um tempo conversando com ela, explicando para ela que a doutrina espírita não era nada daquilo que ela pensava, né? Que era uma ajuda àqueles que precisavam, não era para ele. Aquilo não era para ele, que ele não precisava daquilo. E ela, depois de muita conversa, ela acabou entendendo e compreendendo. Por que as pessoas têm preconceito? Porque desconhecem. Porque desconhecem. Então, o desconhecimento é que gera o preconceito. E quantos preconceitos a gente já não sofreu? Eu não sei de vocês, mas eu dentro da minha família lá, né? Meus irmãos lá, eles acham que eu sou da parte do demônio. Ele fala: você que é do diabo, né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Fala: não, eu como diabo posso orientar você, né? Um diabo bom, né? Não. Porque se existe o diabo, se o espírito é o diabo é bom, né?
Não tem como dizer que o diabo é ruim, o diabo é bom. O espírita, a nossa tendência é fazer o bem aos outros. É isso que a gente aprende dentro da doutrina. Sempre praticar o bem. Nem sempre a gente consegue, né? Por quê? Porque nós ainda somos pessoas, criaturas imperfeitas. E tem um outro caso que a gente conhece, né? Que é o de um médico. Esse é um caso real, né? De um médico, não sei se já foram em pronto-socorro, né? Que, principalmente em final de semana, que o médico está lá dormindo, está lá jogando no celular lá, e as pessoas estão aquele amontoado lá no pronto-socorro, lá de gente lá, esperando ser atendido, e ele nem aí. Né? E estava lá ele lá, no joguinho dele lá. Doutor, tem muita gente, doutor. Ah, pera um pouquinho, eu já vou lá, peraí. E lá, no joguinho dele lá, doutor, tem muita gente, chegou muita gente, está lotado. Peraí, já estou indo. E lá, no joguinho dele. Aí, de repente, uma pessoa chegou, doutor, chegou um acidentado aí, e é grave. Pera, já estou indo. Ele foi 1 hora depois. E quando ele chegou, o rapaz já tinha morrido. E o rapaz nada mais era do que filho dele. Então, são situações em que, às vezes, né, claro, que se ele soubesse, ele teria ido correndo, mas como não era, ele não sabia, então para ele tanto fazia. Esse é o exemplo daquele que ainda não conseguiu entender os ensinamentos do Cristo. Ele pode até se dizer cristão, mas ele não entendeu os ensinamentos do Cristo. Porque não basta a gente dizer eu sou cristão. Não basta eu vir aqui no centro espírita ou numa igreja e professar a minha fé se eu não tiver atitude. Atitude é aquilo que a gente chama de ir além da religião. Quando nós propomos ali, né, doar de nós. Seja em que religião nós estivermos. Então, quando nós fazemos isso, nós já estamos partilhando ali, como Cristo, aqui a nossa passagem da terra. Esse capítulo, ele fala também em adultério. Mas tem gente que pensa que quando se fala em adultério, é a relação, traição de homem com mulher ou de mulher para o homem, não é assim? Mas não é bem isso, não. Ele vai muito além disso. Por exemplo, quando eu falo mal de alguém, né? Ou seja, eu estou praticando um adultério. Ou seja, eu estou falando mal de uma pessoa, falando aquilo que não é verdadeiro, eu estou levantando um falso de uma pessoa, então eu estou adulterando os fatos. Quando eu, fazendo uma analogia aqui, né? Quando eu puxo o tapete de alguém, né? Quando eu puxo o tapete de alguém, eu tento puxar o tapete de alguém, eu estou adulterando. Tem até uma historinha que o Chico contava que é muito interessante para a gente entender. Lá ele contava que havia um leiteiro e ele vendia lá vários... Naquele tempo o leite não era como hoje, né? Era vendido em litros, né? E ele vendia ali vários, né, galões daquele, dava ali centenas de litros, né? Não sei se vocês se lembram, mas no meu tempo, né, eu vivia no interior lá, era diferente. Né? Aqui em São Paulo, quando a gente mudou para cá, a gente deixava já assim, a garrafa de leite para fora assim, e eles vinham, né? O Inter colocava o leite, colocava o pão, né? Ficava lá, nossa, bom se fosse assim hoje, né? Não, mas não é, né? Então, esse leiteiro, ele fazia isso. E um dia, ele tomou conhecimento do Evangelho do Cristo. Aí ele entendeu de que ele estava fazendo a coisa errada. Porque ele misturava água ao leite. E as pessoas bebiam, como hoje, né? A gente percebe que tem água no leite. Ele fala que tem 3% de leite e 97% de água, né? Então, naquele tempo ele adulterava. Aí um dia, as pessoas começaram a notar: que leite diferente é esse? Né?
diferença, ele parece estar mais puro, né? O leite mais gostoso. Aí foram falar para o leiteiro. Falou, o que está acontecendo, né? A gente está notando que o leite está mais puro, que o leite está mais, né? Aí ele falou assim, não é. Sabe o que acontece? É que quando eu preparava o leite, eu adulterava ele. Eu colocava um pouquinho de água, né? Para aumentar o meu lucro. Aí o filho dele falou assim, mas pai, você colocava metade de água e metade de leite. Não. Né? Então, a partir do momento que ele entrou em contato ali com o ensinamento do Cristo, que realmente ele passou a entender aquilo, a mensagem que o Cristo passava para ele começou a se modificar. Ou seja, aquele leite que ele vendia aguado passou a ser um leite puro. E a gente vê muito, né, no nosso dia a dia, a gente trabalha com essas comparações, né? Se a gente for ver bem, tudo que a gente faz, ele tem um preço. Tudo tem um preço. Então, se a gente agir direitinho, se a gente agir corretamente, a gente vai ter um preço. Isso para nós. Por quê? Porque nós vamos começar a praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Ou seja, nós vamos começar a ser honestos conosco mesmo. Ou seja, passamos a fazer a coisa melhor. Passamos a entender melhor. E fazer para que o outro tenha uma vida melhor. Quem vai comprar alguma coisa no supermercado vê muito isso. Você vai lá, numa gôndola lá, está lá um preço. Aí você vai lá pagar, é outro preço. Hoje tivemos lá, que beleza, nossa, o papel higiênico está bem mais barato do que era. Só que ele tem 20 metros só. Antes era 30. Né? O leite agora está o mesmo preço, não aumentou. Né? Mas era 400 gramas, agora é 200. Uma caixinha de chocolate, que era 400 gramas, né? Hoje está o mesmo preço, só que é 170 gramas. Então, houve aqui o quê? Uma adulteração. Ou seja, estão tentando nos enganar. Não é assim? E quando a gente tenta enganar o outro, nós estamos indo contra aquilo que o Cristo nos ensinou. E esse enganar ao outro tem várias formas de entendimento. Nós podemos tentar enganar o outro passando a perna no outro, né? Dando um troco errado para o outro. Ou seja, ou recebendo uma coisa indevida, como a gente conhece, né? Isso é muito comum na política, né? A pessoa receber uma coisa indevida, e nós às vezes acabamos recebendo isso. Tem uma amiga nossa, né, que ela recebeu um Pix de 6 mil reais. 6 mil reais. Ela estava numa dureza, estava numa situação, não tinha nem o que comer dentro de casa. Está desempregada, né? O marido desempregado, e recebeu um Pix de 6 mil reais. Olha a tentação. Olha a tentação dela. Mas ela foi lá, né? Observou bem quem tinha mandado e devolveu o dinheiro porque não era dela. Quando nós agimos assim, nós estamos compactuando. E por que nós somos testados assim? Por que nós somos testados? Porque ainda nós não somos honestos o suficiente. Eu, certa feita, fui lá no Extra comprar, ainda era o Extra, fui comprar lá uns produtos, né? Porque velho só compra aquele pouquinho, né? Aí, fui lá, comprei e dei 10 reais para a moça. Aí ela me deu o troco de 100. Falei, moça, está errado. Como que está errado? Você é cego, você não vê, você não sabe fazer conta. Falei, moça, está errado. Não, está certo, vem que está certo. Falei, moça, está errado, eu lhe dei 10 reais. Você me está dando um troco de 100. Aí ela se ligou que estava fazendo a coisa errada. Né? Mas por que nós somos testados? Nós somos testados naquilo que a gente precisa. É porque a nossa honestidade ainda não é aquelas coisas. Então nós somos testados.
a todo instante. E tudo aquilo que nos acontece é como se fosse, vamos fazer uma provinha com aquele indivíduo lá. Vamos ver se ele vai passar. E às vezes a gente acaba sendo reprovado. Né? Porque a gente acaba não fazendo aquilo que deveria fazer. Então, Jesus, o que Jesus nos pede, né, para que a gente atinja essa pureza de coração? Que a gente faça aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos. Ou seja, a coisa certa. Se ainda não fazemos, é porque ainda não atingimos ali a perfeição. Ainda somos muito imperfeitos. No Livro dos Espíritos está lá, você quer conhecer a sua imperfeição? Né? Basta você se analisar. Aquilo que você faz, aquilo que te acontece e como você reage. Ali você vai dizer se você já é uma criatura a caminho da perfeição ou se você ainda está lá atrás patinando. Então são essas pequenas regras que a gente seguindo, nós vamos nos tornar os puros de coração que nos recomenda Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito dela, né? Que ela diz assim, que para a gente não tentar dentro de uma situação, né? O problema não é a questão da reação, é como nós reagimos diante daquilo que a gente quer resolver. Como é que nós reagimos? Nós já conseguimos né, ter paciência, a gente já conseguiu levar a coisa a bom termo, ou a gente ainda está pulando com os dois pés no peito dos outros. Então, se a gente sentir vontade de pegar no pescoço, vamos apertar a mão. Assim? Se a gente está com vontade, que aquela senhora lá dá uma parada no outro, né, que a gente dê um beijo no outro. Nós vamos treinando a nossa capacidade de amar. Esse amor tão necessário para nós mesmos. E o Cristo nos traz, né, essas informações, essa advertência, para que nós sejamos aí no futuro, não agora, mas no futuro, que a gente se torne essa criatura perfeita e essa criatura pura de coração. Que todos nós, independente de quem seja, um dia nós vamos nos tornar. A pior criatura, um dia, ela será esse anjo de Deus. E por tudo isso eu agradeço. Agradeço a Deus pela oportunidade daqui e espero, né, voltar outras vezes. Só para lembrar vocês, né, essa questão de amar. Um dia eu estava lá no Ismênia, quando eu comecei dentro do Espiritismo, e eu via ficar muito bonito, né, eles falar de amor, né, que nós devemos amar a família. Eu falei, nossa, que coisa bonita, né? Aí um dia cheguei em casa, estavam todos reunidos lá. E aí eu olhei e falei, família, eu amo vocês. Aí um olhou para o outro e falou, acho que ele bebeu. Então as pessoas ainda não conseguem ainda, né, entender a nossa mudança. As pessoas não conseguem aceitar que nós mudamos. Mas nós mudamos. Mudamos. Graças a Deus, hoje já estamos aqui. Olha, a paciência de vocês. Nossa, aquele velho fala, né? Mas eu agradeço muito por isso. Né? Agradeço a Beth pelo convite, ao João, meu amigo aqui, e a todos vocês aí pela paciência. Muito obrigado. Né? Obrigada, João. Ainda bem que ele fala bastante, né, gente? Então. É uma delícia escutar ele. Não sei se vocês concordam, mas ele é muito bom, né? Eu Passa um concordo. ensinamento assim maravilhoso. Obrigada, viu, João? Aí nós vamos te dar muito trabalho ainda, muito tempo, tá? Sem folhinha. Então vamos fazer a nossa decisão e nos preparar para o passe. Vamos, cada um de nós, neste momento, sentindo a presença dos nossos queridos mentores e de todos os espíritos de luz. Vamos nos preparar para recebermos as energias que vêm do alto.
depois de uma exposição tão bem feita do nosso querido irmão a respeito dos puros de coração, vamos pedir a Jesus que nos ilumine e nos fortaleça e que no dia a dia de nossas vidas possamos nos lembrar de como é termos situações que nos desafiam entre a família, nos nossos lares, no ambiente de trabalho, com os amigos, com aqueles com os quais devemos conviver e às vezes pensamos que são nossos inimigos. É isso que esse irmão trouxe para nós hoje. Agirmos conforme Jesus, com certeza agiria. Ele é o nosso exemplo mais vivo. Que nós possamos, nesta noite de hoje, sentir os benefícios do amor de Deus. Que nós possamos, aos poucos, porque ninguém se transforma em santo da noite para o dia, mas nós devemos dar os primeiros passos, nos lembrarmos sempre de que não estamos sozinhos, muitos estão nos observando. Os nossos irmãos de luz vibram por nós, eles querem mesmo que nós acertemos mais, porém, muitos outros irmãos estão torcendo para que nós façamos o errado. Então devemos todos os dias nos lembrar disso. Ao levantarmos, agradecer muito a Deus por tudo e pedir a Ele a sua proteção. Termos dentro de nós a certeza que o Pai é o nosso Deus. Aquele sol que nós precisamos ter em nossas vidas. Sem Deus, nós não somos nada. Então, agradecendo muito por essa oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez, pedimos a Jesus que abençoe esta casa, aos tarefeiros, aos médiuns, a toda a equipe espiritual que está aqui nos auxiliando, e que cada um de nós possa levar essa paz, essa harmonia dentro de nossos corações. Ao recebermos o passe, esqueçamos de tudo que nos aborrece e tenhamos dentro de nós a certeza de um dia melhor, com muita alegria, muita paz e muito amor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos aos passes. Muito obrigada pela presença de todos. Tenha uma semana linda, cheia de muito amor, muita paz e saúde. Até a semana que vem. Boa noite ao público do Facebook. Muito obrigada por vocês estarem aí. Até a semana que vem.